Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Apaixonado Santista. Eu sou o Mário. Você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe no vídeo também, manda para os amigos, Telegram e eu conto com o apoio de vocês, fechou? Então, ativa o sininho de notificações também, para vocês não perderem nenhum vídeo. Todos os dias a gente tem soltado os vídeos diários e hoje vamos ter uma novidade no canal. Eu vou soltar o vídeo do resumão da semana. Então, tudo que a gente teve na semana sobre o Santos Futebol Clube, vocês vão ver no vídeo de hoje, fechou? Então, vamos ver. E se vocês gostarem, a gente continua fazendo eles nas próximas semanas, beleza? Então, no vídeo de hoje vamos falar sobre tudo que aconteceu na vitória de Santos 3, Ponte Preta 1, na Vila Belmiro. Para aqueles que conseguiram ir ao estágio, os heróis, os quase 10 mil pessoas que foram. Então, puderam acompanhar de perto Santos 3, Ponte Preta 1. Um jogo em que o Santos praticamente não sofreu no jogo, não enfrentou grandes dificuldades, diferente do que foi o finalzinho, os últimos 15 minutos, 20 minutos contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. E nós vamos falar de como foi o jogo e também de jogador a jogador aí, como foi o desempenho. O Santos que entrou em campo ontem com a mesma formação do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, com o João Paulo no gol, Aderlan na lateral direita, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan na esquerda. No meio campo, João Schmidt, Pituca, Juliano com o nosso meio campo de referência. E na frente, Pedrinho no lado direito, Guilherme no lado esquerdo. E na frente, o nosso centroavante, Julio Furque. Então, a tônica do jogo foi basicamente o Santos pressionando bastante, sempre ficando com a posse de bola, sufocando bastante a equipe da Ponte Preta. Ontem foi um jogo que, apesar da chuva forte e que, para quem via de casa, parecia que a chuva só aumentava, e ela tem sido frequente na Baixada Santista, em toda a Grande São Paulo, ela não chegou a prejudicar a qualidade do jogo. A gente viu que o gramado da Vila Belmiro suportou bem as chuvas, a gente praticamente não conseguia ver grandes poças se formando. Aos poucos foram formando algumas poças, mas essas não chegaram a prejudicar diretamente o gramado ou o desenvolvimento do jogo. Então, rapidamente o Santos abriu já 2-0 em uma jogada pela direita. O Aderlan fez o cruzamento e o Julio Furque fez o gol com um chute, né? Com a perna esquerda, ele que é destro. Ele que faz mais um gol para o Santos, mais um gol importante desde que chegou. A gente viu, e a gente falou no último vídeo contra o Botafogo que ele ficou um pouco apagado no jogo, não conseguiu ter grande participação. E a gente viu que com a entrada do William Bigode foi um pouco diferente. A gente sabe que eles têm características diferentes. O William é um cara mais de mobilidade, e dependendo dos adversários que a gente vai ter, vai ser bom ter um Furque, vai ser bom ter um Bigode. Talvez eles possam até jogar juntos, dependendo do jogo. E o que a gente pôde ver em vários momentos era o Furque voltando para marcar, muitas vezes invertendo posições com o Juliano ou até mesmo com o Pedrinho, e abrindo a referência tanto para Juliano quanto para o Pituca, que frequentemente entravam e pisavam na área para finalizar ou para participar de algum lance. E assim foi, né? Então o Santos abriu o placar com o Julio Furque e numa jogada pelo meio, o Juliano faz o 2-0. Juliano que fez o 2-0. E o Santos tinha a tônica do jogo, o jogo que estava basicamente tranquilo, dominado. A Ponte Preta pouco chegou. A gente viu a fragilidade do time da Ponte Preta, que não tinha aquela referência técnica no time. A gente viu os esforços do Gé, que era o jogador mais criativo da Ponte Preta, que tentava e se esforçava bastante, mas a gente viu que ele não tinha companhia. E no segundo tempo teve a mudança, a Ponte Preta mexeu e promoveu a entrada do Lu Elvis, que foi um cara muito criticado pela torcida, e que ele também provocou isso, e que a gente viu que com a entrada dele, ele era uma referência técnica, era o cara de maior qualidade no time, apesar de fisicamente ele não estar ainda 100%. Era nítido, a gente via isso.
Mas com a sua entrada a Ponte Preta conseguiu, melhorou um pouco. A gente viu até nas transições de bola que a Ponte Preta era o time mais dinâmico, conseguia rodar melhor a bola. E já no começo o Santos pegou e partiu para cima, forçou bastante jogadas com o Pedrinho, jogadas com o Guilherme. E numa jogada de linha do fundo, o Guilherme tocou para trás e o Juliano quase fez o terceiro gol, bateu no contrapé do goleiro, que salvou ali com o pé. Escanteio para o Santos. E no escanteio, Felipe Jonathan, que está voltando. A gente viu que ele teve uma grande participação no jogo, fez um ótimo cruzamento para o Juliano deixar o segundo dele, terceiro do Santos. Santos 3-0 na Ponte Preta. Isso foi bem no comecinho do jogo, logo no começo. E a gente viu que a tônica do jogo era o Santos ou iria golear ou ia tirar o pé. Até porque aos poucos o Santos começou a promover algumas mudanças no time. Então saíram Furque, saíram Juliano, entraram Casares, entrou William Bigode, saiu Pedrinho, entrou Otero, e saiu João Schmidt, entrou Tomás Rincon. E aos poucos o Santos foi promovendo as principais mudanças. E a gente viu que com essas mudanças a gente viu que o Santos perdeu um pouco daquela intensidade que o time tinha. A gente viu que os jogadores não entraram na mesma dinâmica. E a gente também teve a entrada do Kevson no final do jogo, mas pouco participou. E foi interessante ver o time jogando. E aos poucos a gente viu que a partir dos 30 minutos o Santos se sentiu bastante fisicamente. E é normal o time sentir nesse início. Acho que todos os times grandes vão sentir nesse início. A Ponte Preta começou a gostar um pouquinho do jogo. E numa bola de escanteio, num cruzamento, a bola desvia no Gil. O Gil que estava segurando o jogador, estava se posicionando, ganhando espaço. E estava com o braço esticado. A bola bateu no seu braço. O juiz foi constado pelo VAR. E foi ao VAR. E aí marcou o pênalti. Pênalti para Ponte Preta. Elvis bateu. Ponte Preta fez o primeiro gol. Santos 3, Ponte Preta 1. Depois disso não houve indícios de pressão. O Santos conseguiu equilibrar bem. Conseguiu segurar bem a bola no meio com Casares, com Otero. E pouco a pouco o Santos foi ficando com a bola já retardando o jogo, né, para que o jogo terminasse. Santos 3, Ponte Preta 1. Belíssimo jogo. Santos chega à segunda vitória no Paulistão. 6 jogos, o time está invicto. Marcou aí 4 gols e tomou 1. Primeiro gol que o Santos sofreu contra a Ponte Preta. E destaques positivos, a gente pode falar uma grande partida do Juliano. Juliano que vem sendo o maestro desse time, vem comandando esse meio campo, distribuindo bolas tanto por baixo quanto por lançamentos. A gente viu que ele tem feito isso bastante. E a gente viu que deu certo, tanto com o Otero, conseguiu desviar e levar a bola para frente, quanto com o Guilherme, quanto com o Pedrinho também. E pouco a pouco acho que ele vem ganhando seu espaço. Então vamos lá de jogador a jogador. João Paulo pouco foi acionado, não precisou fazer grandes intervenções. A Ponte Preta finalizou poucas vezes, dessas poucas vezes as bolas não foram no gol. A única que foi o gol mesmo foi o pênalti. E muitos estão criticando o João Paulo por isso. Ele que sempre sofreu grandes críticas por não ser um pegador de pênalti. Mas, apesar disso, não teve falhas. Nas saídas do gol ele saiu bem. Nas reposições também. Então, para mim, João Paulo, nota 7 pro João Paulo. Aderlan jogou muito bem. Teve uma grande movimentação. A gente via que ele fazia essa movimentação pro meio, carregando a bola. A gente viu que ele tinha um bom controle de bola e também participou do gol do Julio Furque, do cruzamento. Então, nota 7,5 pro Aderlan. O Gil, mais uma vez, mostrou um grande posicionamento. A gente viu o grande preparo físico que ele tem aos 37 anos. Né? Ele que vem se mostrando muito bem na bola aérea, um cara que tem grande posicionamento, não sofreu muito na marcação, ele taticamente se comportou muito bem ao lado do Joaquim, e nota 7 para ele também. Acho que a zaga em si foi muito bem. Joaquim, nota 7, 7,5. Ele que foi muito bem nos desarmes, ele
conseguiu ganhar muitas bolas na Ponte Preta usando o corpo, fazer muitos desarmes e também participando um pouco, né, nas jogadas de escanteio, assim como o Gil, eles que vêm aí participando bastante nessas bolas aéreas. E o Joaquim, que já tinha feito uma ótima temporada passada, agora tem aí um parceiro, um companheiro de zaga à sua altura. Felipe Jonathan, ele fez uma ótima partida, ele que participou bastante também da construção do jogo, ele segurou muitas vezes para o Aderlan poder subir e também fazia essas transições para o meio de campo. Então, uma ótima partida do Felipe Jonathan, nota 7,5 para ele, que deu assistência também para o gol do Juliano. E no meio, João Schmidt foi um pouco discreto, mas foi um cara muito participativo. Ele é a gente vê que é um cara muito guerreiro, um cara muito comprometedor, né? Que tem muito comprometimento. Ele chegou mais à área do que no jogo contra o Botafogo. E um cara que a gente vê que ele consegue chegar em todos os lados do campo. Ele é um cara de muita raça. Então, nota 6,5 aí pro João Schmidt. Pituca. Pituca, acho que a gente conhece o Pituca, sabe o que ele pode entregar. E no primeiro jogo ele ficou um pouco abaixo. E é normal pro primeiro jogo. Mas a gente pode ver o quanto o Pituca se entregou, o quanto ele correu pelo time, o quanto ele conseguiu pisar mais na área, o quanto ele conseguiu ir até os lados do campo, participar das construções do jogo. E teve uma bola que ele pegou, que ele estava no lado direito, perseguindo o zagueiro, e correu até o lado esquerdo, atravessou o campo. Então isso mostra a disposição dele. E nota 7 pro Pituca aí, jogou muito bem. Juliano, acho que dispensa comentários, né? 2 gols, uma assistência. Um cara que vem ganhando seu espaço, vem jogando muito bem, vem sendo o maestro do time. E nota 9 pro Juliano. Que ele continue assim, né? A camisa 10 caiu muito bem para ele e esperamos que ele mantenha esse desempenho. Pedrinho jogou um pouco melhor do que o primeiro jogo. A gente viu que ele ainda falha em algumas jogadas, nas tomadas de decisões. Teve uma jogada que ele cortou pro meio e bateu, a bola foi muito torto. Ele podia ter optado por cruzar ou fazer o passe. E a gente vê que ainda nas jogadas de 1 contra 1 ele ainda tem essas tomadas de decisão erradas. E então, nota 6, 6,5 para ele, Pedrinho. Que ainda tem muito a melhorar. E para mim, vai ter aí uma grande disputa de posição entre ele, o Otero, ou até mesmo o Marcelinho. Guilherme jogou muito bem. Assim, não teve grandes participações. A gente viu que ele é um cara que se entrega bastante taticamente, um cara que volta para marcar, um cara que é participativo. E também teve grandes jogadas ali de linha de fundo, no 1 contra 1. Foi um cara que quase deu assistência pro Juliano na jogada anterior ao gol. E pra mim nota 7 também pra ele. Que vem sendo um cara muito importante taticamente pro time do Santos. Na frente, Julio Furk fez o que tem que fazer, né? Artilheiro, camisa 9. E nas oportunidades que ele teve, ele colocou para dentro. Fez o gol do Santos. E então, nota 7,5 para ele. Julio Furk. Por jogadores que entraram, acho que não cabe a gente colocar uma nota aqui. Otero, Casares, William Bigode, pouco produziram, pouco conseguiram construir no tempo que ficaram em campo. Kevson também. Então, a expectativa é que o Santos consiga distribuir bem essas mexidas. A gente sabe que o próximo jogo contra o Palmeiras vai ser realmente a prova de fogo, o primeiro teste contra um clube, contra um time mais difícil. Então, esperamos como o time vai se comportar no próximo jogo. É um jogo que vai ser no domingo, então o espaço de descanso vai ser mais curto. Mas a imagem que eu vejo do torcedor e também do time é que o Santos não vai lá para passear em São Paulo, o Santos não vai com medo, não já teme uma derrota. Antigamente a gente jogava com o Palmeiras já esperava uma surra, né, uma pancada, mas dessa vez o time desse ano mostra uma coisa que a gente não tem há muito tempo. Uma organização, uma cara, então a expectativa é que o Santos consiga fazer um bom jogo no próximo jogo. E o Carille também, pouco a pouco, consiga medir essas modificações no time,
A gente pode perceber que com as mudanças o time perde um pouco na intensidade. Mas nesse início é importante você medir e poupar as energias, né? Pouco a pouco o time vai adquirir a melhor forma física, então a gente vai chegar lá. No demais, temos aí um possível reforço para ser anunciado, Gabriel Brazão, Santos que está aí para anunciar ele nos próximos dias. Ele que vai ser o 14º reforço do Santos. Então, ainda hoje, vamos ver. Quem sabe a gente tem mais um vídeo aí sobre tudo que aconteceu na semana. Fechou? Um abraço, pessoal. Valeu!